Oi, tudo bem com vocês? Bom, então hoje vamos falar um pouco sobre Hecate, tá? Eu vou responder aqui o seu comentário e bater um papo sobre essa divindade, sobre os estudos e etc. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer pelo comentário e eu fico muito feliz em saber que os meus vídeos, os meus conteúdos, né, em relação sobre essa deusa, em relação ao seu culto, à sua história, aos seus epítetos, né, características e atributos, tenham ajudado de alguma forma, né, até mesmo a você a se conectar, a se inspirar e conhecer melhor essa divindade. Inclusive esses vídeos, né, tudo que eu faço, até mesmo o livro, né, que eu escrevi com preces, orações, rituais dedicados a ela, contando um pouco sobre ela, é uma forma de eu agradecer a ela, tá, pela influência, pela ajuda, pela conexão e por tudo que ela me ajudou a conquistar nesses últimos anos, tá? Então eu fico muito feliz. Toda essa jornada, né, ela não tem apenas reflexo em mim, né? Eu consigo trazer para o mundo um pouco da inspiração, da sabedoria, do poder, né? E de tudo que ela me traz, de tudo que ela me inspira. Bom, para responder a sua pergunta, né, quando você fala se eu acho que você está pronto para ler o meu livro ou não, com base nos livros que você já leu, eu vou falar um pouco sobre esses livros também e, obviamente, sobre o meu livro. Bom, basicamente, a Márcia, né, ela é, de longe, a minha autora preferida sobre a deusa, né? Ela traz aqui informações valiosíssimas, tá? Nos seus dois livros, tá? Tanto Bruxaria Hecate no primeiro, quanto As Faces de Hecate. São livros maravilhosos que estão sempre comigo. Eu acompanho inclusive o canal dela no YouTube, é sensacional. Toda certeza ela me inspirou e me ajudou muito na minha conexão com a deusa, tá? São livros que eu julgo essenciais, tá? Então, pelo menos esse daqui, Bruxaria Hecatina, tá? Esse daqui é um livro um pouco mais prático, ele vai acrescentar muito, tá? Então eu acho que um primeiro passo e um segundo passo essenciais na conexão, no conhecimento da deusa, especialmente nesse daqui, quando você estiver pensando em fazer, né, rituais ali, começar um culto talvez um pouco mais prático, né? Além dos rituais, para ir um pouco além com a deusa, tá? Então esses dois aqui são realmente essenciais, pelo menos na minha opinião. Aí você me falou da Courtney, né? Você leu esse Hecate, né? Que fala um pouco sobre a deusa. E depois você leu esse daqui, mas eu vou falar primeiro sobre esse então, que você já leu, né? Esse livro aqui eu gosto muito, tá? Eu gosto bem mais, inclusive, do que esse daqui. Ambos são interessantes e vão trazer conteúdos bem importantes também sobre a deusa, tá? Esse daqui, ele me ajudou mais, tá? Até porque ele tem um viés um pouco mais técnico, né? Apesar dele ter ali uma parte pessoal, é um livro que tem bastante essa questão do que a deusa representa simbolicamente para Courtney, né? Num sentido também prático, religioso, emocional, mas ele se contém mesmo nessa exploração que ela faz da jornada pessoal dela, tá? Então ele vai trazer aqui muita informação valiosa, tá? Em relação à história, ele também complementa bastante os livros da Márcia, é um livro que eu recomendo muito, em vários sentidos, porque ele também vai trazer aqui um capítulo com feitiços, né? Com rituais ali, muito interessantes, tá? Eu gosto muito dos feitiços que ela apresenta aqui, gosto muito das informações que ela traz e a forma que ela aborda também, tá? Um livro que vai falar aqui sobre deuses, né? Sobre a deusa, sobre a história um pouco da Grécia Antiga, sobre ritualísticas, e mesmo assim ela conseguiu trazer de uma forma tão bonita, uma forma tão pessoal ali, que você entra como se fosse uma história, e quando você vê, você já aprendeu muita coisa, descobriu coisas sobre a deusa, de uma forma muito natural, sabe? É um livro que ele flui, eu gosto bastante dele também, recomendo muito, né, para quem quer saber mais sobre a deusa, quer compartilhar, né, e também receber experiências, né, de outras pessoas com as deusas, que às vezes, né, isso ajuda a gente a se inspirar e se desenvolver também, tá? Em relação a esse daqui, ó, Entrando na Caverna de Hecate, é um livro que eu gosto, tá? Mas eu não me animei para comprar o outro, né, que se eu não me engano é Entrando no Jardim de Hecate. Eu comprei esse aqui no lançamento, comprei assim que lançou, lá na editora, né, na Alfabeto, e eu gostei dele, mas eu não sinto que ele me trouxe muita coisa. Obviamente é um livro bem legal, mas ele tem uma abordagem, tá, bastante psicológica, tá? Quase arquetípica de uma forma que eu não diria que eu não gostei, mas não me interessou, né? Não tenho nada contra, é um livro interessante, até principalmente se você busca um trabalho mais psíquico, né? E eu falo psíquico nem mágico, tá? É psíquico mesmo, tá? De psicologia. Ela faz uma abordagem aqui bem teórica e ela traz muitas teorias de fato. Ela cria teorias em relação aos arquétipos da deusa, a imagética, várias manifestações, né, de como os deuses eles trabalham no nosso psicológico, né? Para desenvolvimento pessoal, né, e não relacionado à magia. É um livro interessante, eu acho que ele pode complementar se for o seu estilo. Eu pessoalmente
inicialmente eu nem terminei ele, eu acabei não terminando, eu quero terminar ele sim, tá? Mas eu não acho que eu vá ler o próximo, tá? Porque eu acho que a pegada desse livro aqui não é muito a minha pegada com a deusa mesmo, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o meu livro, tá? O meu livro, inicialmente, eu escrevi ele para ser apenas uma coletânea, tá? De preces, orações e rituais. Então eu escrevi alguns rituais, eu fui desenvolvendo na minha prática diária com a deusa. As orações a mesma coisa. Eu amo escrever, eu tenho um livro de poesia, inclusive, também publicado, e eu sempre amei escrever. E então a maioria dos hinos que eu recito para os deuses, tanto para Hecate quanto para Gaia, quanto para Pan, eu gosto de escrever, né? É uma forma de eu ofertar também algo a eles. Então essa coisa que eu estou criando ali, a arte, né? A escrita de fato, e o que eu estou dizendo, recitando para eles também é uma oferta, tá? Então eu escrevi todos esses hinos aqui em rituais simples, tá? Não feitiços, nem todos feitiços, tem feitiços também, mas tem muitas orações aqui que são só de agradecimento mesmo, ou quando eu estou trabalhando com epítetos específicos da deusa. Então, inicialmente, esse livro aqui, ele vai ter muitas orações e preces, tá? Então, uma coisa mais prática, uma coisa mais votiva, mais ligada às vezes a agradecimento, pedir algo específico, fazer feitiços específicos com a deusa. Os outros livros, eles não vão trazer tanto isso, tá? Então, como você perguntou, né, se você já está pronto. Eu recomendaria, no mínimo, você ter lido os livros da Márcia, tá? Que são esses dois aqui, Bruxaria Catina ou talvez As Faces de Hecate. As Faces de Hecate nem tanto, mas Bruxaria Catina é um livro que eu recomendo muito, tá? Eu também tenho uma grande introdução, né, em relação à deusa. Então eu busquei o máximo de informações que eu consegui de forma histórica e arqueológica. Eu não puxo aqui nenhum viés, tá? Então a gente sabe, né, que Hecate é uma divindade pré-helênica, né, pré-grega, do mundo antigo grego. Porém a gente também precisa saber que, apesar dela ser pré-grega, a maioria dos conteúdos que a gente vai ter sobre essa deusa são do mundo grego antigo, né? Os gregos se referindo às práticas mais antigas, mas o texto é grego. Então eu vou trazer muito conteúdo grego, de autores gregos, filósofos, historiadores, para tentar criar uma linha do tempo, trazendo tudo que eu consigo, não só um tipo de culto, não só um tipo de origem ou informação, não só uma forma de cultuar a deusa, até porque Hecate é uma divindade múltipla, né? E a gente sabe que ela foi cultuada, né, de múltiplas formas também. Então, a forma que ela era cultuada, por exemplo, né, em Lagina, era muito diferente da forma com a qual ela era cultuada em Atenas, né? Isso a gente precisa ter essa noção também, além de saber que Hecate é uma divindade que vem antes de tudo isso, né? Então eu tento trazer essas informações de uma forma quase que cronológica também. Eu tentei manter o máximo que eu consegui, né, a historicidade, a arqueologia, né, também de forma cronológica, tá? Às vezes eu dei uma falha. Esse livro aqui ele é totalmente independente, eu fiz para honrar a deusa, então obviamente você vai encontrar talvez algum errinho, às vezes, né? Eu traduzi, eu cataloguei, eu fiz tudo eu mesmo. Então ele não tá perfeito, né? Mas ele tá da melhor forma que eu consegui fazer. Mas ó, aí eu consigo também mostrar para você aqui o sumário dele, caso você queira tirar um print ou algo do tipo, para você ver. Eu tenho uma relativamente extensa introdução à deusa também, tá? Apesar de ser um livro mais focado em orações, né, e áreas práticas, eu também tentei fazer aqui uma introdução relativamente extensa para que para que as pessoas, né, ou até eu mesmo, né, usando esse livro aqui, para que a gente saiba quem é Hecate, né, antes de iniciar qualquer atividade mais prática em relação a ela. Então, respondendo a sua pergunta, né, resumindo aqui, desculpa pelo tamanho do vídeo, tá? Eu acredito que se você leu Bruxaria Catina, você já está mais do que apto para ler o meu livro, até porque ele complementa também, ele conversa com esse livro aqui, até porque, né, a Márcia é a maior, né, eu acredito, escritora a respeito de Hecate que a gente tem aqui no Brasil, e ela me inspirou muito. Bom, então é basicamente isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau.